Fala pessoal, beleza? Mais uma vez é o Luciano do Criatório Casa dos Colheiros. Bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal, pessoal. Pessoal, eu gravei um vídeo anterior esse aqui, mostrando aqui as aves do nosso criatório, as fêmeas, como é que estão ficando bonitas, finalizando muda. E eu mostrei aqui o colheiro Shurek, que ele estava ali mesmo, naquela posição aqui, que ele estava fazendo muda. Tá caindo pena pra caramba, que ele tava cotó, sem cauda. Foi a última ave que entrou na muda aqui, mas que graças a Deus só estava faltando ele, mas já entrou no ciclo, a muda já está sendo feita direitinho, a cauda já nova já está até apontando ali. E um inscrito no canal me fez uma pergunta que eu achei interessante. Embora eu tenha respondido ele lá, eu decidi gravar um vídeo falando sobre isso. Ele me fez uma pergunta, se o fato de o Shurek estar fazendo a muda aqui, no mesmo ambiente que as fêmeas, quando a muda dele terminar, não vai atrapalhar, ele não vai demorar mais a voltar a cantar? Essa foi a pergunta que o Breno Martins me fez. O fato dele estar fazendo a muda aqui no mesmo ambiente que as fêmeas não vai demorar mais a volta dele para cantar depois que a muda terminar? Então eu decidi falar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, beleza, pessoal? Então eu vou expor aqui o meu ponto de vista, o que eu penso com relação a isso. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários aqui qual o manejo que vocês fazem, qual a forma que vocês fazem aí no criatório de vocês, com os pássaros de vocês, na casa de vocês, entendeu, pessoal? Então assim, o que eu penso com relação a isso, de o pássaro fazer a muda no mesmo ambiente que as fêmeas, se ele vai demorar a voltar, se ele não vai demorar. Então, pessoal, eu penso assim, cada pássaro ele tem o seu tempo, independente de o local que ele venha fazer a muda. Se ele faz a muda aqui dentro do criatório, no mesmo ambiente que as fêmeas, ou se eu colocasse ele fora daqui, ou dentro da minha casa, em algum outro ambiente, ou longe daqui. Embora a gente faça manejos diferentes, cada criador tem o seu manejo, entendeu? Tem criadores que colocam as fêmeas junto com o macho que ele quer galar no mesmo voador para fazer a muda junto, principalmente quando esse criador ele quer galar aquela fêmea com aquele macho, então ele já coloca aquelas fêmeas juntas para que aquele macho se acostume com ela. Já tem gente que não gosta de deixar o macho fazer muda dentro do próprio criatório, eles tiram. Já tem gente que colocam os machos juntos, já tem gente que solta todos os pássaros juntos. Então assim, pessoal, existem vários tipos de manejo, cada um com o seu resultado, cada criador faça o manejo que é da sua preferência, entendeu? Então assim, mas o fato de o colheiro fazer muda no mesmo ambiente com as fêmeas ou junto com as fêmeas, o que vai determinar o tempo que ele vai voltar a cantar é o próprio comportamento dele, é o próprio organismo dele. O pássaro ele vai voltar a cantar quando o organismo dele estiver bem, quando ele se sentir bem para voltar a cantar, independente do ambiente que ele esteja. Eu não estou aqui dizendo que o manejo ele não vai influenciar, ele influencia sim, o manejo ele ajuda. Mas o fator determinante para um pássaro voltar a cantar, para um pássaro sair bem, é o tempo dele, é o próprio comportamento dele. Cada pássaro ele tem o seu comportamento, cada pássaro ele tem seu tempo. Eu sempre falo isso daqui, independente do manejo que se faça, o fator determinante é o próprio comportamento do pássaro, é o próprio pássaro. Cada pássaro ele vai te entregar um resultado num tempo diferente. Mesmo que você pegue 4 colheiros machos, por exemplo, faça o mesmo manejo com os 4, do mesmo jeitinho. Possivelmente, cada um deles vai te entregar um resultado um pouquinho diferente. Por quê? Porque cada pássaro é um indivíduo diferente. São como nós. Cada um de nós temos um comportamento diferente. Às vezes uma coisa que seja bom para mim, para vocês que estão me ouvindo agora, não seja bom. Talvez não seja interessante para vocês. Uma coisa que eu faça que seja bem para o meu corpo, para o corpo de vocês não é bom. Ou o contrário também, às vezes algo que é bom para vocês, eu não me sinta bem fazendo. Então, às vezes a gente pode fazer o mesmo manejo com uma quantidade determinada de pássaros que a gente tiver no nosso plantel, na nossa casa, no nosso criatório, e cada um deles vai entregar um resultado um pouquinho diferente, entendeu, pessoal? Então, assim, o manejo é importante, sim, o manejo é importante, cada criador tem que se adequar, adequar os pássaros dentro do seu manejo. Eu sempre falo isso daqui, mas para a gente entender o que o nosso pássaro vai entregar, pessoal, é o tempo que a gente vai ficando com aquele pássaro. O que eu quero dizer com isso? Cada temporada que aquele pássaro ele passa na sua casa, ele passa no seu criatório, você já vai entendendo o tempo dele. É como eu falo aqui, os meus pássaros hoje estão todos eles com 2 anos.
É a segunda temporada que eles estão aqui comigo, que eu revoltei com o meu criatório no final de 2024, em julho de 2024, mais precisamente. Ele vai fazer 2 anos ainda. Então, eles estão aqui, vai completar 2 temporadas. Então, hoje eu já estou entendendo um pouquinho cada um deles. Na temporada passada não houve um bom resultado, até porque os pássaros eram filhotes ainda, mas devagar eu vou entendendo o tempo de cada um. Então, a gente só vai entender o tempo de cada pássaro conforme ele vai passando um pouquinho de tempo com você, entendeu? Então, cada temporada que se passa, aqui eu tenho 2. Hoje eu já entendo mais ou menos o que o Urano gosta. O Urano tá ali fora, o Urano já tá secando muda, já tá bonitão já. Eu vou entendendo o que o Shurek gosta, eu vou entendendo o que cada fêmea gosta. Então, a gente só vai ter essa real de tudo quando a gente passar a entender, quando os pássaros fizerem um tempo junto ou na sua casa ou no seu criatório. Por isso que eu recomendo para vocês, pessoal, vocês que estão montando um criatório ou começar a criar agora, recentemente, vocês esperem, deem tempo para os pássaros, pelo menos umas 3 a 4 temporadas, para vocês saber o que ele vai entregar para vocês, o que vai ser daqueles pássaros ali. Porque muitas das vezes a gente testa um pássaro numa temporada só, ele não entrega o que a gente quer, a gente se desfaz. Aí acaba a gente não tem um bom resultado, acaba muitas das vezes colocando um pássaro bom, ou um macho, ou uma fêmea, na mão de outra pessoa que vem entregar bons resultados na mão de uma pessoa mais paciente, entendeu? Então, assim, é o que eu sempre falo, independente do manejo que você faça, se o pássaro estiver dentro do criatório, fizer a muda dentro do criatório, fizer a muda fora do criatório, ou dentro de casa, ou fora de casa, ou perto da fêmea, ou longe da fêmea, o que vai determinar a hora dele voltar a cantar é quando ele se sentir bem, quando o organismo dele falar para ele, eu estou bem, ele vai voltar a cantar. O que eu sempre falo aqui, vai ter um dia que você vai clarear o dia, você vai levantar de manhã, o seu colírio vai estar cantando lá. É assim que funciona. Aí sim, do momento que ele voltar a cantar, igual no caso dele aqui, hoje ele está aqui. Eles sempre fazem a muda aqui dentro, ficam sempre aqui dentro. Mas do momento que eles começarem a cantar, tanto o Shurek quanto o Urano, que já estiver se aproximando da temporada, o que eu faço? Eu afasto eles daqui. Não porque eles não vão cantar aqui dentro. Se eu deixar aqui, vão cantar. Até porque na temporada passada foi assim. Eles amanheciam cantando aqui dentro. Mas eu vou afastar para quê? Para que venha fazer toda a preparação para a reprodução. Para quê? Para que ele estando mais distante, então ele vai cantar mais para poder atrair a fêmea, para poder reproduzir com ela. Então, consequentemente, ele cantando mais, num pouco mais distante dela, a fêmea vai escutar ele cantando mais e vai tender a aprontar também, porque ela vai sentir o desejo de acasalar com ele, entendeu, pessoal? Então, assim, esse momento de muda a gente não deve se preocupar qual o ambiente que o seu pássaro esteja. Se ele está dentro do criatório, perto das fêmeas, ou se ele está longe da fêmea. Isso, nesse momento, não vai influenciar em nada, porque no período de muda, 99% dos colheiros eles vão estar parados. Então, não vai mudar nada na vida dele. Então, se você percebeu que ele está começando a querer cantar, quiser afastar, aí sim, a muda dele já está seca, os canhões já estão fechados, o passarinho voltou a cantar. Tipo assim, nós estamos em maio, chegou em junho, ele começou a cantar. Não está na época das fêmeas reproduzirem ainda. Se vocês puderem, tira ele, coloca em outro lugar. Mas nesse período que ele está caindo pena, que ele está totalmente paradão, não vai mudar em nada o fato dele fazer a muda dentro ou fora do criatório, pessoal, entendeu? Aí o manejo, vocês façam o manejo que vocês acharem melhor, entendeu? Eu, particularmente, aqui, o ano passado, na temporada passada, eu fiz um manejo com as fêmeas fazendo muda junto. Esse ano eu já mudei. Eu não, já falei para vocês que eu não gostei daquele manejo de colocar as fêmeas no mesmo voador. Hoje eu vou deixar, essa temporada agora, eu vou deixar elas menos tempo junto, eu só vou colocar ele no voador para se exercitar um pouquinho. Um manejo que eu vejo que o pessoal faz muito aí, mas eu particularmente, eu não, no momento, eu não tenho o desejo de fazer, não estou aqui para criticar, eu respeito quem faz, e também não vou dizer que dessa água eu não beberei, que é o manejo de submissão, que é colocar os colheiros machos para fazer muda dentro da mesma gaiola, então ficar colado um de cara com o outro o tempo todo. É um manejo que, assim, eu particularmente eu não me vejo fazendo isso. Eu volto a dizer, se um dia eu sentir no desejo de testar, tiver vários pássaros machos, hoje eu só tenho 2, e quiser testar, possa ser que eu venha testar, mas hoje, no momento, eu, Luciano, é um manejo que eu não faria. Para mim, colheiro macho ele tem que ter o seu território. Embora esteja dentro do mesmo ambiente, que fique dentro do criatório, vocês percebem aqui, eu boto um espaço separando e divisórias. Eu não gosto de deixar os colheiros machos assim, um de perto, de cara com o outro o tempo todo.
Eles ficam no mesmo ambiente, se ouvem, um conhece o chamado do outro, conhece o canto do outro, mas a questão de deixar junto assim, eu particularmente não gosto, entendeu, pessoal? Então, é de cada um. Eu volto a dizer, se um dia eu tiver que fazer, também vou mostrar para vocês aqui. Se eu achar que eu tenho que fazer por algum motivo, algo que me atrair, que eu vi que alguém fez e teve um bom resultado, a gente possa ser que venha fazer também. Mas é isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês e falar com vocês aqui, que independente do local que o pássaro faça muda, se o fato do coelho fazer a muda no mesmo local que as fêmeas atrapalharia para ele sair, na minha opinião, não vai atrapalhar em nada. Não atrapalha em nada. Eu sempre criei dessa maneira, os pássaros eles sempre fizeram a muda aqui. Eu só faço dessa maneira. Eu não gosto de deixar macho junto com fêmea, se vendo o tempo todo. Se ver, eles vão se ver, que às vezes eu tenho que pegar a gaiola e levar para fora, ou quando eu boto para tomar sol, as fêmeas ficam lá, eu boto os machos aqui do outro lado. Mas a questão do fato dele estar aqui dentro, fazer a muda aqui dentro, isso não vai determinar o tempo que ele vai demorar para voltar a cantar. O tempo que vai determinar para ele voltar a cantar vem dele mesmo. Quando o organismo dele mostrar para ele que ele está bem, ele vai voltar a cantar naturalmente. Aí cabe ao criador, se ele quer que deixe aqui ou se ele quer que afaste para o pássaro poder estourar de vez longe da fêmea e começar a cantar com mais força, com mais intensidade, beleza, pessoal? Eu espero que o vídeo tenha sido claro para vocês, que tenha ajudado, tá bom? Se vocês estão passando no canal pela primeira vez, não são inscritos ainda, se inscreve no canal para estar ajudando a gente, ativa o sininho das notificações para o YouTube avisar vocês toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. E se gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente, compartilha nossos vídeos aí, para estar chegando até outros criadores, beleza, pessoal? Tamo junto, valeu!